Boa tarde. Boa tarde a todos. Nos termos da Lei Complementar de número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estamos realizando a 12ª Audiência Pública de Finanças sobre o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre do exercício de 2016. Agradeço a presença da senhora Raquel Campagnol, secretária municipal da Fazenda, e registro a presença dos vereadores Wilson da Engenharia, Giovanni Bolfin e o presidente da Câmara, Juca Bortolucci. Para início dessa audiência pública, faremos a leitura do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar de número 101 de 2000. Artigo 9º, parágrafo 4º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no artigo 1. No parágrafo 1 do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Queremos esclarecer que apenas as questões relacionadas com as metas fiscais poderão ser tratadas nessa audiência pública, portanto, não permitiremos a inclusão de outros assuntos estranhos à finalidade para a qual foi convocada. A senhora Raquel Campagnol, secretária municipal de Fazenda, está nessa oportunidade representando o senhor prefeito municipal e é quem usará da palavra para a exposição aos que as perguntas serão feitas. Com a palavra, a secretária Raquel. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença do vereador Juca Bortolucci, presidente dessa casa, ao vereador Bebeto, presidente da Comissão de Finanças, ao vereador Wilson, componente da Comissão de Finanças, vereador Giovanni Bonfim. Nós viemos para apresentar os dados do segundo quadrimestre do exercício de 2016. Para iniciar, nós trouxemos um quadro que demonstra o cenário macroeconômico do país, né, sobre o que influencia na arrecadação municipal. Nós temos aí alguns indicadores que são importantes e que refletem os repasses e as receitas do município, né? Para o exercício 2016, tem uma estimativa de inflação entre 7% e 8%, o que ainda é alta, né? Embora ela esteja menor que o ano passado, mas essa inflação ainda está alta com relação ao que o país geralmente tem, né? Dois pontos que influenciam muito diretamente na arrecadação do município, e que esse ano está um dos piores das últimas décadas, eu acredito até, é o PIB, né, que ele está com 3,14% negativo, e a produção industrial com uma média de 5,93% negativo. Esses dois pontos, eles refletem principalmente nos repasses do ICMS, que é a receita, uma das mais importantes que o município recebe, é da onde a gente usa para estar pagando os funcionários, os fornecedores e todas as outras coisas, saúde, educação. E com o PIB e a produção industrial em queda dessa forma, que são grandes quedas, né, isso influencia diretamente nos repasses que nós recebemos, né, tanto que não só Santa Bárbara, mas com todos os municípios sofrem hoje com a arrecadação por conta desse cenário nacional aí que está refletindo nas receitas. Para 2017, a gente trouxe também, porque a previsão é que comece a melhorar o ano que vem. Não vai ser rapidamente, não vai ser num volume tão grande quando seria necessário, mas o ano que vem tende a ter índices melhores do que esse ano. Aí, refletindo numa arrecadação melhor para 2018, porque ainda 2017 também não deve ser uma arrecadação tão volumosa que compense toda essa perda que os municípios tiveram nesses últimos anos.
Vamos passar para os quadros mesmo da audiência, né? Aí tem o demonstrativo das receitas. As receitas correntes, no segundo quadrimestre, já arrecadaram R$ 329.806.885,73, o que representa 68,99% do previsto. As receitas de capital, R$ 6.748.185, representa 6,08% da previsão. Acho que é importante destacar da receita de capital, do porquê tanta essa diferença com relação ao que se tinha previsto com o realmente arrecadado. Primeiro, que para elaborar o orçamento, nós temos que considerar todas as previsões de convênios e de tudo que o município possa vir a receber, porque para ele receber tem que ter previsão orçamentária. Então, quando você vai fazer um convênio, é importante que se tenha a previsão orçamentária, por isso que tem que ser alocado esses recursos no orçamento. E a gente tem recebido, nesse quadrimestre, recebemos R$ 5.132.008 de transferência de capital. Mas se nós não estivéssemos nessa crise e o governo federal não estivesse contingenciando tão fortemente os recursos também, a gente poderia ter um repasse maior nesse período. A despesa por categoria econômica. As despesas correntes no segundo quadrimestre, liquidada foi de R$ 379.533.746,98. As despesas de capital, R$ 17.966.480,80. Total da despesa empenhada, R$ 364.712.736, e da liquidada, R$ 298.341.238. Nas despesas empenhadas, ela contempla todos os contratos, né, que estão previstos para ser realizado até o final do ano, e na liquidada é o que aconteceu até o momento, né, o que efetivamente foi realizado de despesa. Onde que um empenho ele pode ser anulado se ele não acontecer, e a despesa liquidada é o que realmente acontece. Aí, nesse quadro, a gente tem as despesas por funções de governo, né? A gente observa sempre que uma das maiores despesas é a saúde, né? Mas aqui a gente teve empenhado R$ 102.636.607, o que representou nessa análise 23,91%. Hoje de manhã teve audiência da saúde. Provavelmente os números, né, que eles apresentaram sejam diferentes desses, porque a análise que é feita pela Secretaria de Saúde é levada em consideração a legislação que eles atendem, e a gente usa os quadros que são exigidos pelo Tribunal de Contas e a Secretaria de Tesouro Nacional. Na educação, foi empenhado 19,48% do total das despesas, saneamento 20,19%. Essas são as maiores despesas, né? Esse quadro, ele traz a receita corrente líquida. A receita corrente líquida é uma análise importante porque ela é usada como base para calcular a despesa com pessoal, os limites, né, da despesa com pessoal, quanto o município pode gastar, o endividamento também, né, que o município tem um limite de 120% do máximo do seu orçamento que ele pode comprometer. Então, a gente tem um quadro importante, esse da receita corrente líquida. A receita corrente líquida ela é calculada não só dentro do exercício, mas ela sempre conta os últimos 12 meses. Então, vai de setembro de 2015 a agosto de 2016. Total de R$ 432.352.446,99. As receitas fiscais. As receitas fiscais foram R$ 308.796.411,77. Para uma despesa fiscal de R$ 293.129.985,37. É importante destacar que
o comparativo das receitas fiscais com as despesas fiscais, ele traz uma comparação que a receita corrente ela é maior do que as nossas despesas correntes. Então, tem um saldo... Peraí, acho que é o próximo quadro. Aí. Aquele 15 milhões lá, esse quadro ele compara as receitas correntes e aí ele vê quanto o município investiu dos seus recursos para pagamento de investimento com os recursos próprios e de outros, da dívida, né? Então, a nossa receita corrente ela é maior do que a nossa despesa corrente. Então, é usado receita corrente para investimentos. O contrário nunca pode acontecer, né? Até uma regra de ouro que diz que a receita de capital ela nunca pode ser maior do que a despesa de capital, porque os recursos só podem ser usados em investimento. O resultado nominal. O resultado nominal, ele compara a dívida consolidada, que é de 17.104.397,70. Desse valor, ele desconta o quanto o município tem no seu ativo disponível. Né? E no ativo disponível, ele pega o que o município tem de dinheiro e tira os restos a pagar. Então, hoje, a dívida consolidada no município ela é negativa em 17 milhões, por quê? O quanto o município tem no seu ativo disponível é maior do que a sua dívida consolidada. Os dois quadros seguintes, eles dizem respeito ao restos a pagar. Do restos a pagar processados, tem um saldo de 14.716.000. E de não processados, 4.837.000. Então, total de restos a pagar, incluindo processados e não processados, 19.553.000. Aí, a soma das despesas com o pessoal no período, né? Então, como é somado a receita corrente líquida dos últimos 12 meses, a despesa com o pessoal também ela é somada dos últimos 12 meses. Então, é a despesa de setembro de 2015 a agosto de 2016. Total de R$ 233.181.127,21. Esse quadro traz a apuração da despesa com o pessoal. Numa apresentação, há duas apresentações anteriores, né, que fechava o exercício 2015, nós tivemos o limite de despesa com o pessoal atingido em 56,16%. Né? Aí embaixo está o artigo da lei que fala que, eu vou ler, os prazos estabelecidos nos artigos 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto Nacional, regional ou estadual, por período igual ou superior a 4 quadrimestres. Então, esses artigos 23, 31 e 70, eles tratam dos prazos que o município tinha para reconduzir a despesa com o pessoal. No caso, ele tinha que reconduzir, diminuir 1/3 até abril desse ano, porém, como o PIB está negativo já há mais dessa quantidade de quadrimestre exigido, nos últimos 4 quadrimestres, então esse prazo é dobrado na legislação para recondução. Então, a meta para agosto de 2016, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o município tinha que chegar em 55,44% nas despesas com pessoal, que seria o 1/3. Aí é o quadro, então, como ficou os índices do município, né? Então, a despesa com pessoal total deu 54,06%, ou seja, o município atingiu o limite dos 55,44% que tinha que ser atingido até agosto de 2016. A dívida consolidada líquida, do limite definido pela resolução do Senado Federal, que o município tem 98.897.538,38... desculpa, pulei a linha. 517.622.000 é o máximo que o município pode se comprometer com a dívida consolidada. E ele está usando desse limite R$ 12.788.595, 2,96%.
Aí tem uma operação de crédito interna, né, de 12.349.488. Operação por antecipação de receita ele não usa. E aí tem alguns limites de crédito externo e antecipação de receita. São esses os dados do segundo quadrimestre que nós temos para apresentar, né? A gente ainda está no meio do exercício, então, assim, o primeiro quadrimestre ele concentra uma receita grande, porque é onde a gente arrecada maior volume de IPTU, né? No segundo semestre, a tendência sempre é a receita ser menor que o primeiro semestre. A gente tem trabalhado com muito esforço para conseguir cumprir com as obrigações e não permitir que a gente tenha problemas decorrentes de uma diminuição de repasses que todos os municípios têm sofrido, assim como Santa Bárbara também. Eu passo a palavra ao presidente. Secretária, gostaria de fazer uma pergunta. Eu enviei um requerimento na prefeitura perguntando qual é o valor total da dívida com os fornecedores. E a resposta do requerimento foi a seguinte, que o valor total da dívida atualizada com os fornecedores só poderia ser respondido após o fechamento contábil do segundo quadrimestre de 2016. Então, a pergunta que eu faço à senhora, qual é o valor total da prefeitura com os fornecedores que prestam aí seu serviço para a prefeitura? Nós respondemos durante o ano assim, vários requerimentos, né, com essa pergunta. Teve porque esse volume ele varia muito dia a dia, porque todos os dias o município recebe receita e tem seus pagamentos, né? Hoje esse valor ele é em torno de 11 milhões. Nesse momento, eu abro a palavra ao vereador que queira falar. O Giovanni, com a palavra, o vereador Giovanni Bolfin. Boa tarde, nobres vereadores. Boa tarde, secretária. Boa tarde, público presente. Os funcionários que também estão acompanhando aqui essa audiência pública. Eu acompanhei toda a apresentação e só tem uma pergunta que eu fiquei numa dúvida aqui. Eu recebo constantemente os alertas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com relação às contas públicas. No período do mês 7, a folha de pagamento nossa, o nosso custo com a folha de pagamento, estava em torno de 56,81,75. Vamos por 56,82. E agora, no mês 8, a gente fecha com 54,06, como está aqui na audiência pública. A minha dúvida é qual é a mágica? Porque a gente assistiu, durante um longo período, a dificuldade do município em conseguir ajustar essa folha de pagamento. Por muitos meses, não foi fácil, a gente sabe disso. A minha pergunta é, qual é o segredo para dentro de um mês a prefeitura conseguir sanar o problema de 2,76%? No quadrimestre anterior, né, a gente tinha ainda esse índice ultrapassado. Até eu recebi uma pergunta de uma pessoa que estava aqui presente com relação a isso, mas eu já deixei claro desde aquele momento que o prazo para que o município reconduzisse a um terço era agosto, né? E nós focamos todos os nossos esforços no êxito dessa recondução. Acho que a mágica não tem, né? Os resultados aparecem para quem trabalha. Nós nos esforçamos durante todo o ano para conseguir
que fizesse a recondução. As receitas que a gente recebe do FPM, do ICMS, do que é constitucionalmente direito do município, estão muito ruins, mas, em paralelo, a gente tem tido grandes esforços com relação ao que nos cabe, né? Então, assim, a gente tem as nossas receitas próprias que estão vindo com uma arrecadação, não está muito além do que é o previsto, mas assim tá se concretizando. E projetos que a gente tem durante o ano tentou que foram acontecendo, que incrementaram a receita e possibilitou esse ajuste agora no segundo quadrimestre. Eu pergunto pelo seguinte, não foi esse dado que eu estou te passando, não é do último quadrimestre, é do mês de julho. É um alerta do Tribunal de Contas no mês de julho. Mas o quadrimestre fechou em agosto. Onde a prefeitura tem junho e julho. No mês de junho, nós tínhamos 56,81, no mês de julho, 56,81, no último quadrimestre estourado. A minha pergunta é, qual é o segredo para resolver essa questão dentro de um único mês? E se podia resolver isso dentro de um único mês, por que nós não resolvemos isso antes? Qual que era o problema? A minha dúvida é exatamente essa. Não estou fazendo nenhum questionamento aqui tão absurdo. Eu só não estou conseguindo entender qual foi o recurso utilizado, né, que fez com que, num passe de um mês, tudo mudasse. Dentro de um mês, tudo que era problema de um ano, porque nós já estamos arrastando esse problema da folha de pagamento quase há um ano, dentro de um único mês, 2,76% foram resolvidos. Isso são dados do próprio Tribunal de Contas que eu recebo mensalmente aqui. Então, a minha dúvida é, se nós tínhamos, vamos supor, mesmo que a senhora diga, não, nós fizemos, o nosso plano de contenção foi isso, cortamos, beleza. Por que nós não chegamos a esse consenso lá atrás? Por que nós deixamos para resolver esse problema no último mês? Nós não deixamos. O que aconteceu em agosto foi o resultado de um trabalho de meses, né? Nós tivemos o resultado de meses de trabalho, desde o momento que nós começamos a ter problema, que a folha foi subindo e pode ser analisado. Eu até tinha trazido um comparativo, que assim, as receitas diminuíram muito, por isso que esse índice se elevou tão, porque o município não tem feito grandes gastos, a não ser o que já é também de direito dos funcionários, né? Mas nós tivemos grandes problemas com receita e nesse período nós trabalhamos para que essa receita tivesse uma melhora e isso possibilitou a melhora nos índices, né? Foi o resultado de um trabalho de meses e não num mês isso foi resolvido. Eu quero dizer o seguinte, que eu fico contente que tenha resolvido. Não é questão... Nós também, com certeza. Esse era o nosso objetivo. Sim, né? Eu fico contente que tenha resolvido. Eu só fiquei intrigado porque, geralmente, quando a gente faz um trabalho planejado, ele não acontece de uma vez. Ele acontece aos poucos, gradativamente. Aí você tem um resultado agora, você vai evoluindo no resultado. E a gente via só a evolução do resultado a pior. E de repente... A hora tem que melhorar, né? Sim, mas de repente num passe de mágica, em um único mês, tudo se resolve. Essa é a dúvida. Não é mágica, é trabalho. Então, me desculpa, eu entendo que é trabalho. Tem que trabalhar, aliás, é a nossa obrigação. Né? Mais a sua obrigação do que a minha de controlar todas essas secretarias, os custos, porque eu não estou no executivo, estou no legislativo. É mais a sua obrigação do que a minha, nada mais que a nossa obrigação de acompanhar e fiscalizar os seus atos também. Mas, exatamente eu como fiscal, estou questionando e levo as pessoas que estão nos escutando a essa situação. Se nós tínhamos a peça-chave para tirar debaixo da manga e resolver o problema em um mês, porque vocês saíram de 56,82 para 54 em um único mês. E esse é um trabalho que se arrasta há anos. Aliás, um ano, né? Há meses, né? Então, é essa a minha insatisfação, mas fico contente de ter resolvido. Acho que o importante é resolver. Porque se a gente não conseguir equilibrar as contas públicas, quem paga a conta no final é a população. E é o mínimo, o que a gente não quer é isso, nem o governo e nem o legislativo querem isso. É sinal que a gente está cumprindo bem a nossa obrigação. Está cumprindo o papel. Obrigado pela resposta. Com a palavra o vereador Juca Bortolucci.
Boa tarde, vereador Bebeto, presidente da Comissão de Finanças, vereador Wilson, membro também da comissão, vereador Giovanni Bonfim, secretária de Fazenda Raquel, qual estendo o cumprimento aos demais secretários aqui presentes, senhor Laércio Andia, Miguel Brito, Ângela, também cumprimento a Guarda Municipal aqui presente, em nome do secretário Rômulo Gobi, cumprimentamos toda a corporação, público presente, cumprimento a imprensa, Jornal Diário, imprensa escrita e falada, os demais amigos presentes aqui, citar os nossos amigos Pastrello, Barbão, os demais funcionários públicos do Executivo e do Legislativo. Bom, nós temos acompanhado, né, já as finanças do município já há muitos anos. Só queria, se tivesse como secretária do ano de 2015, nós estamos falando do segundo semestre de 2016, mas queria voltar um pouquinho no tempo. Se 2015 o município conseguiu arrecadar o previsto, né, se arrecadou mais, se arrecadou menos, e se os repasses dos governos estadual e federal, se eles estão em dia com o município, para que o município possa honrar também com seus compromissos. Então, seriam esses dois pontos. Muito obrigado. Os problemas já começaram em 2014, né, com a queda de arrecadação. 2015 foi um ano muito, muito ruim, e 2016 ainda está sendo muito ruim com relação aos repasses, né? Eu posso citar o mês de setembro, por exemplo, que não é objeto dessa audiência, mas hoje a gente estava conversando a respeito do FPM, né? Que hoje a gente estava, a última cota do mês, a gente estava fazendo uma análise. Nós recebemos esse mês de FPM um valor que a gente estaria recebendo 3 anos atrás. Não chegou a 3 milhões no mês o valor líquido do FPM que o município recebeu. Então, assim, é muito difícil de se trabalhar com planejamento de coisas que não dependem só de nós. O nosso município depende muito dessas transferências que são o ICMS, o FPM, né? A gente tem trabalhado para melhorar nossas receitas, o ISS, o IPTU, o ITBI, as nossas receitas, mas o nosso município ainda é muito dependente dessas receitas de fora. Com a palavra o vereador Wilson da Engenharia. Boa tarde a todos. Boa tarde, secretária. Boa tarde também o secretário, pai do nosso prefeito municipal, a todos os funcionários aqui presentes, a outros secretários também, a dona Ângela Soelo, não é isso? Enfim, eu não vou fazer nenhum questionamento com relação às contas, apenas desejar, senhor Laerte, do fundo do coração, embora divergimos algumas vezes politicamente, mas estamos às vésperas das eleições, e desejo do fundo do coração que dê certo para o seu filho, assim como vejo também integrantes da campanha do senhor José Maria, né? Desejo também boa sorte ao Zé Maria. Eu estou falando isso porque estão aqui ambos presentes, tá? Então, é só desejar realmente que tudo dê certo para todo mundo, aos nobres colegas vereadores aqui, que tudo dê certo e que possamos, no futuro, estar novamente aí fazendo tanto do Legislativo o nosso trabalho com fiscalizadores, e vocês, né, se der tudo certo, também continuar o trabalho também, né, a qual vem fazendo, segundo os dados, com excelência. Tá? Da minha parte, é só agradecimento mesmo. Tá bom, Soler? Obrigado. Secretária, também gostaria aqui de comentar mais fazer uma pergunta, né? Funcionário público, secretária. A prefeitura planejou, organizou, funcionário não vai ser surpreendido no mês de novembro, dezembro, 13º. Prefeitura vai pagar ou pode haver aí alguma
alguma coisa aí que, mais uma vez, esse funcionário seja prejudicado? Nós temos trabalhado incansavelmente para que os funcionários nunca tivessem sido prejudicados, né? A gente tem tentado repor essas receitas que têm diminuído para a gente através desses repasses, com um trabalho com relação aos nossos recursos onde a gente pode trabalhar, né, que são o ISS, o IPTU e outras receitas que o município pode vir a conseguir, né, com o seu trabalho e com as legislações, né? Então, assim, a gente tem trabalhado para que seja honrado esse compromisso com os funcionários. O município fez o que pôde nesse período para que os funcionários não ficassem sem reajuste, né? Foi proposto de forma que conseguisse fazer e que os funcionários não ficassem sem, né? Porque num período em que nós vimos que o PIB está negativo, a industrialização negativa, o desemprego alto, né? Muitos municípios não deram reajuste para os funcionários, deram muito menos do que o município de Santa Bárbara deu, mas a gente trabalhou para que conseguisse cumprir com esses compromissos. Mas, secretária, o funcionário vai receber, então, eles podem ficar sossegados que eles não vão ser surpreendidos. Já está planejado e organizado para que isso aconteça. Nós estamos trabalhando para que isso aconteça. O vereador Wilson gostaria... Então, com a palavra, vereador Wilson. Gostaria aqui de fazer um comentário, aproveitando que está aqui a secretária de Finanças, a secretária de Desenvolvimento e o secretário, o pai do prefeito. O comentário é para ajudar. Existe, secretária, o setor de aprovação de projeto, gostaria aí que a secretária Ângela, né, ouvisse com atenção para ver o que dá para fazer. Nesse departamento é onde eu me relaciono, né, faz parte do meu trabalho profissional, e é um departamento que trabalha com muito dinheiro. São os ISS, dos ABITs, aprovação de projeto, que também tem as retiradas, né? E eu tenho reparado, senhores secretários, que há uma dificuldade, não só eu, ou vereador, ou profissional que está reclamando, não. Tem diversos colegas profissionais, né, arquitetos, que têm procurado e se queixado da dificuldade de se fazer uma BITS. A aprovação de projeto está demorando absurdamente, embora, né, mudou-se o sistema, eu até compreendo, mas há digamos, uma forma complexa da parte das pessoas que analisam os projetos, e isso eu brigo muito com as pessoas lá. É uma dificuldade muito grande de passar por cima de pequenos detalhes. Isso faz com que a receita não entre. E eu não estou falando de um número pequeno, não. Estou falando de um número grande, um volume grande de dinheiro. Tá? Qualquer casinha, seu Laerte, uma casinha de meio lote, uma BITS, não sai por menos de R$600, R$400. Seria o ISS. E tenho certeza, faça um levantamento, pergunte quantos ABITS está travado naquele setor de aprovação de projetos, para você ter uma noção de quanto dinheiro está lá esperando para entrar nos cofres e, infelizmente, não entra. Tá? Eu só faço um desabafo porque isso tem acontecido. Tá, ok? Talvez seja uma excelente fonte de renda para o município. Eu vou aproveitar o gancho das palavras do vereador Wilson e cumprimentar também a Ângela, porque eles desenvolveram um sistema de abertura de empresas que nos ajudou já bastante na arrecadação do município, e a gente que atende contribuinte sabe que meses que se demorava para abrir uma empresa no nosso município, e hoje, com o trabalho da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, junto com a Secretaria de Fazenda, isso é feito de forma muitíssimo mais rápido, fazendo com que a empresa já gere impostos e consiga trabalhar mais rapidamente do que se era antigamente.
né? Agora, assim, a gente sempre tem coisas para melhorar, né? Eu acho que isso é importante. Então, é que faz parte da mesma secretaria. Então, assim, eu acho que é importante a sua colocação, a gente anota e discute entre a gente lá depois. Abrimos a palavra às pessoas presentes que queiram formular alguma pergunta. Eu tenho mais uma pergunta aqui, secretária, para a gente finalizar. Não sei se a senhora vai poder colaborar. A senhora sabe me dizer o valor total da folha de pagamento dos comissionados da prefeitura? E quantos são? Eu acho que eu não tenho, não é informação que faz parte dos nossos quadros, mas isso pode ser objeto de requerimento. Então, a senhora vai responder, porque eu vou estar fazendo, porque muitas pessoas me questionam na rua quantos são e quanto a prefeitura gasta com esses comissionados. A gente não tem problema em responder, não, porque não são tantos assim. A gente sabe disso. Transparência é desse governo mesmo. Agradeço a presença da senhora Raquel Compagnol, que conduziu essa audiência, aos demais vereadores presentes, encerrando essa audiência pública. Muito obrigado a todos.